Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Brazilian Dev. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Linguagem C Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o loop while. No vídeo anterior a gente falou sobre o loop do while, que é um pouquinho diferente, mas é bem parecido com o while. A diferença a gente vai ver nesse vídeo utilizando inclusive o exemplo que a gente fez no vídeo anterior do do while. Bom, vamos ver como é que a gente vai fazer essa pequena modificação no mesmo exemplo, utilizando a mesma regra praticamente. Depois a gente vai ver um outro exemplo para poder a gente entender como é que funciona o incremento dentro de um loop, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover, claro, a palavra-chave do, né, que não tem nada a ver com while. No caso, o do while tem o do, mas o while não tem o do, só tem o while. Vamos tirar o while aqui de baixo, vou tirar o ponto e vírgula, que não precisa para essa estrutura em bloco. Vou colocar a mesma condição aqui em cima. Essa variável aqui que está sendo criada, vou manter ela do jeito que está. E aqui também o encerramento do programa assim que terminar o loop. Ok, foi essa modificação que eu fiz praticamente e vou rodar o código do jeito que está aqui. O único problema que pode dar aqui é para quem estiver utilizando talvez um C, uma versão do C mais antiga. Tá? Essa versão aqui é a mais atual, a que roda aqui no compilador online, porém se você estiver rodando numa máquina mais antiga, com C instalada há mais tempo, pode ser que dê um problema e você tenha que declarar aqui, inicializar essa variável aqui. Eu colocaria aqui o 2 para poder justamente essa divisão aqui, ela dá 0 e você entrar no loop. Se você colocar um número, por exemplo, o 1 aqui, não vai entrar no loop porque a primeira coisa que ele vai fazer, a diferença é inclusive essa, que o while ele só vai permitir entrar no loop se a condição for verdadeira. Se a condição não for verdadeira, ela nunca vai entrar nesse loop e vai passar direto e vai terminar o programa. Por exemplo, se eu rodar do jeito que está aqui, ó, e der um run, ele vai fazer isso aqui, ó. O programa foi encerrado. Por quê? Simplesmente ele verificou, a divisão por 2, no caso, não vai dar 0, né? Vai dar 0.5, vai dar um número quebrado, então ele finaliza, ele passa direto do while e vai para o printf final aqui, que é para encerrar o programa. Beleza, então vamos colocar aqui o número 2, se for o caso, e aí se a gente colocar para rodar, ele vai rodar normalmente o programa. Não tem nenhum problema, claro que eu poderia colocar o vazio aqui, tá? E aí ele entraria, porém daria uma falsa impressão de que eu estou dividindo por 0. Perdão, a divisão está dando o resto 0, só que a divisão está sendo por um número que não existe, tá? Então vou colocar o número 2 aqui para não dar esse problema, beleza? Então a gente vai rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer, ó. A mesma coisa do outro programa, tá? Digite o número par para manter o programa rodando. Digitei 2 aqui, se eu continuar digitando aqui, ó, ele vai continuar rodando, beleza? Colocar 6 aqui, tá? Então eu vou digitar aqui um número ímpar, né, para a gente finalizar. Beleza, encerrou do mesmo jeito que estava o outro programa, só que utilizando a estrutura de repetição, o laço de repetição while. Vamos fazer agora um exemplo, que foi um exemplo inclusive que quando eu comecei a falar sobre loops, há 2 vídeos antes desse aqui, eu falei que se a gente quisesse colocar de 1 a 50 na tela, a gente demoraria muito para fazer isso. Vamos pegar esse exemplo para poder a gente ver como é que funciona, inclusive, a utilização dos incrementadores, que são variáveis que vão incrementando, vão somando, vão crescendo ao longo de cada iteração, ou seja, cada repetição do nosso loop. Deixa eu apagar esse cara aqui, todo aqui de baixo, a gente não vai utilizar nada disso. O que eu vou fazer? Por padrão, vou tirar esse cara aqui de dentro também, né? Beleza, tirei esse cara daqui também, que eu não vou utilizar. Por padrão, a gente geralmente utiliza a variável que a gente vai fazer a iteração. Se for só uma, a gente coloca um i. Tá? É um padrãozinho, né? É uma convenção que se utiliza, mas não é obrigação, você não precisa colocar isso, pode colocar outros. Tanto é que se você tiver outras variáveis, você geralmente coloca i, j, entendeu? E vai colocando todas as letras do alfabeto. Pode colocar uma variável mesmo com o nome que você dê, tá? Não tem problema. Vou colocar aqui, ó, enquanto i for menor do que 50, a gente vai colocar então o i na tela para a gente ver, né? A gente não queria colocar várias vezes de 1 até 50, então a gente vai colocar. A nossa variável i vai começar a partir do 1, tá? Então, enquanto, por exemplo, vai chegar aqui e vai perguntar, i é menor do que 50? Sim, é. Então ele entra aqui e executa. Lembra lá quando a gente falou sobre as condições, né, estruturas de condição, tem o if, else, que a gente verifica, né,
A gente tem essa condição aqui, a estrutura de condição, a gente verifica se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele entra na estrutura. Se for falso, ele passa direto. É a mesma coisa, ok? E aí ele vai, vamos printar ele na tela, né? Esse número na tela. Aí eu vou colocar aqui, ó. Claro que porcentagem I também vai, mas eu vou colocar porcentagem D, tá? E eu vou colocar o I aqui, beleza? Ctrl/N para a gente dar um espacinho, né? E aí a gente consegue rodar já normalmente. Porém, o que vai acontecer? Se a gente rodar agora, ele vai até o 49. Enquanto for menor do que 50. Isso aqui, muita gente quando está começando a programar, geralmente erra. Tem muito esse errinho aqui, tá? De você achar que você vai chegar até o 50. Você não vai chegar até o 50. Lembra que para a gente incluir aquilo que a gente está comparando, a gente precisa utilizar o igual, o sinal de igual, tanto para quando é menor ou quando é maior, senão não vai incluir. Vamos rodar aqui para ver, ó. Vou rodar, vamos ver até onde ele vai, ó. Coloquei para rodar. Opa, calma aí. Eu acho que eu coloquei e virou um loop infinito. Olha só, hein? Viu o que aconteceu aqui? Ele quase travou meu navegador, mas tá lá no servidor, tá bonitinho, beleza, consegui parar antes. Vou colocar aqui, ó, o nosso incrementador, isso mesmo. Para a gente incrementar, a gente vai utilizar o I é igual a I mais 1. Beleza, isso daqui é a forma que a gente faz, né, a mais visualmente fácil de se entender. Porém, a gente tem uma forma reduzida disso aqui, né? Porque o que está acontecendo aqui? O I, ele vai sempre receber ele mesmo mais 1. A gente pode incrementar de 2 em 2? Pode, 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 10 em 10, tá? Vai de acordo com o que você quer para a sua lógica do seu programa. Nesse caso aqui, quando a gente está incrementando de 1 em 1, a gente coloca o mais mais. Opa, mais assim, ó, tá vendo? E aí fica dessa forma que é a mesma coisa que estava escrita ali, só que de forma reduzida. Lembrando que o mais mais, quando ele é antes, ele resolve nessa linha aqui, né? A incremento acontece nessa linha. Se o mais mais estiver depois, ele só resolve na linha posterior, que no caso seria a linha 10. Ok? No caso aqui, como ele está no final, não vai ter muita diferença. E aí sim, se a gente colocar agora para rodar, ele vai incrementar até chegar ao 49 e não vai chegar no 50, porque aqui ele não é inclusivo. Essa verificação não é inclusiva. Vou rodar aqui, para a gente ver que de fato vai acontecer isso. Ó, do 1, ele foi rodando até o 49, não chegou lá. Para a gente incluir o 50, a gente coloca o sinal de igual. Beleza, vou rodar de novo. E agora foi, ó, até o 50, ok? Então esse aqui é o loop while. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixa aquele like para me ajudar. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos dessa série e de outros. E até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço.